seja bem-vindo a mais um ContadorCast, podcast do Contador de Caos, revista eletrônica de São Miguel do Gostoso. Nesse 8º episódio, nós vamos conversar sobre um ano de Vingadores Ultimato, essa grande obra que reuniu vários heróis da Marvel, completou um ano e a gente vai conversar hoje com os nossos colunistas, Ailton Rodrigues. Olá, boa noite a todos. Vamos conversar sobre esse tema super interessante e importante. E Yaslan Nascimento. Boa noite, pessoal. Avante, Vingadores! Vingadores! Avante! Muito bem. A literatura de quadrinhos é um tema polêmico por si só. Há alguns anos atrás, você não poderia dizer essa frase, literatura de quadrinhos, e filme de super-herói não existia. Existia filme do Batman, filme de super-herói não. Mas com o surgimento do Homem de Ferro, corrija-me se eu estiver enganado, a Marvel, ela inaugurou uma nova era dos filmes de ação, dos filmes pop e dos filmes de herói. Conseguiu emplacar, finalmente, os filmes de herói. Lembrando que nesse meio tempo, muitos heróis, como por exemplo, o Máscara, não eram considerados heróis. Então, os seus filmes não eram considerados filmes de heróis. Embora eles tivessem sua própria revista em quadrinhos, também, como aconteceu com Constantine, Hellblazer, Monstro do Pântano, também não era considerado filme de herói. Mas o Homem de Ferro, grande ícone da Marvel, conseguiu emplacar essa geração de herói. Então a gente vai começar colocando aqui em pauta para os nossos colegas. Qual a percepção de vocês de Vingadores Ultimato para essa história da literatura dos quadrinhos? Voltando um pouquinho na história, a Marvel passou por uma crise financeira nos anos 80 e 90, que obrigou ela a vender os seus principais heróis, né? O Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico, os X-Men. E isso fez com que ela não tivesse tanto os seus principais heróis para colocar nas telas do cinema. Hoje os Vingadores todo esse big deal, parece esse coração aí principal da Marvel, mas bem antes do primeiro filme dos Vingadores e do próprio Homem de Ferro, eram os heróis B da Marvel, sabe? E aí os Vingadores, eles chegaram no cinema e mudaram a empresa para melhor, né? A Marvel voltou a vender bem. E o Vingadores Ultimato é só a comprovação de um trabalho bem feito ao longo de mais do que esses 10 anos que foram aí o período que foi apresentado os filmes desde lá do primeiro Homem de Ferro. Assim, na minha percepção, Vingadores Ultimato ele é um filme que muda uma trajetória da questão de literatura de quadrinhos, como disse Ricardo, porque é um filme diferente, né? Nenhum filme que a gente conhece até hoje teve que ser moldado durante 10 anos. Então, eu acho que essa ideia de criar um clima, um universo que culminasse com esse filme foi genial. E eu acho que a partir disso, de como tudo aconteceu, de como tudo foi realizado pelos irmãos Russo, isso muda. Eu acho que daqui para frente, ao se fazer filmes de heróis, ao se fazer filmes baseados em literatura de quadrinhos, eu acho que tem que ser pensado de uma maneira diferente. Tem que pensar um pouco fora da caixinha para poder agradar as pessoas, né?
A gente já teve outros filmes de herói que saíram depois de Ultimato. E eles só deram resultados ou só foram bem comentados quando eles saíram da caixinha. Quando eles beberam de outras fontes. Então eu acho que Vingadores Ultimato vai nesse meado aí, de divisor de águas. Eu acho que o ponto aí de Vingadores Ultimato que fez ele ser tão bem visto por todos é exatamente essa fórmula da Marvel de apresentar os personagens individualmente sozinhos. Porque quem foi assistir o Guerra Infinita e o Ultimato teve zero explicação. Eles só foram jogando os personagens na tela e eles entenderam que, tipo assim, se você tá assistindo esse filme é porque você já conhece o mínimo dos nossos personagens que foram apresentados ao longo dos anos, né? Então a fórmula que eles deram é: se você vai fazer um filme de equipe, não deixe para mostrar toda a equipe no mesmo filme, que você não vai ter tempo para desenvolver os personagens individualmente, desenvolver uma trama e desenvolver um vilão em apenas 2 horas e meia, né? Essa foi, acho que, o grande legado, né? Esse passo a passo de como fazer um grande filme, um grande evento. Vem cá, como é que esse cara ainda tá vivo? Ele não é um cara. Você é um cara. Ele é um homem. Um homem bonito e bem musculoso. Eu sou musculoso. Quem engana quem, Quill? Tem diferença entre músculo e banha. Tá, sim. É verdade, Quill. Você ganhou peso. O quê? Gamora, você acha que eu... É como se um pirata tivesse tido um bebê com um anjo. Uau. Quando a gente fala de filme, principalmente se a gente observa o contexto de Ultimato, né? Porque o Ultimato já era vislumbrado antes de Thor Ragnarok, né? Era vislumbrado bem antes. E realmente é um jeito diferente de você contar histórias, e as lâmpadas são um ponto importante. Porque se você olhar para trás e pegar grandes franquias, você pegar Harry Potter, pegar Senhor dos Anéis, né? Ambos são de 2001. O ano 2001 foi um ano difícil, viu? Senhor dos Anéis e Harry Potter foi um ano difícil. Mas você vê jeitos diferentes de contar histórias, né? Você tem Senhor dos Anéis, que eu acho que a maior felicidade dele é os diretores não se preocuparem com o tempo para contar a história, eles têm uma preocupação em contar a história bem contada, né? Eu acho que isso é importante. Você tem Harry Potter, que tem uma ideia diferente de contar a história, que aí eu acho que a Marvel copiou um pouco, viu que deu certo a questão de ser mais episódico, né? Você conta a história da Pedra Filosofal e você vai desenvolvendo os personagens. Você vai desenvolvendo os personagens é uma questão importante. Eu acho que é um dos motivos da DC nunca ter conseguido emplacar algo parecido. E eu acho que a tentativa dela emplacar algo parecido foi um erro de estratégia. Tanto que quando ela faz o que ela sabe, a Warner faz o que ela sabe junto com a DC, fazer um filme com a boa linguagem cinematográfica, eles fazem muito bem. A exemplo do que foi Cavaleiro das Trevas e a exemplo do que foi recentemente o Coringa. Eu acho que cada um tem o seu estilo de contar a história e a Marvel, ela lançou ideia de sucesso, um case de sucesso de como contar uma história. Realmente contar uma história de equipe, tendo uma equipe tão grande quanto Vingadores, você realmente precisa contar ela bem devagar. Eu acho que o Ultimato, ele serve, se a gente fosse comparar todos os filmes do universo Marvel aí, dessas fases 1 a 3, né, que é o que estava rolando na época, o Ultimato servia como se fosse o clímax, né? Porque ele faz muito fanservice. Ele é impressionante como ele traz referências de todos, além de trazer referências de todos os filmes, ele consegue trazer referências dos quadrinhos também. Assim, quem era mais velho lendo as histórias vai ver referências ali jogadas ali pelo meio. E quem é novo e só viu o filme da Marvel desse novo cenário, também vai ser muito bem servido, né?
Então, assim, se justifica o tanto de recordes que o filme foi quebrando um atrás do outro. E eu acho que vai demorar muitos anos pra gente ver outro filme ter a dimensão que o Ultimato teve. Nesse contexto que vocês estão observando, você acha que a história dos filmes de herói realmente mudou após o Ultimato? Eu acredito que sim. Antigamente você não tinha muito essa ideia de fazer filmes de equipe e era quase comprovado que todo filme de equipe dava errado, porque você não tinha como dividir o tempo entre tantos personagens. E aí veio, nos anos 2000, o X-Men, que aí foi quando veio o boom de fato dos filmes de herói, né? E aí ao passar do tempo, tudo isso foi se alterando. Mas é interessante a gente olhar isso, que o primeiro filme, vamos dizer assim, da era dos super-heróis, que foi o X-Men, eles não se assumiam como herói, porque não tinha a estética dos quadrinhos, não tinha as roupas dos personagens, então você não identificava. Na íntegra, né? Cadê a roupa na íntegra? Como é pra ser? Exato. E quando a Marvel chegou com essa ideia do seu universo, ela comprou essa ideia. Não, se a gente vai fazer filme de quadrinho, que sejam filmes que tenham essa estética, de certa forma, cartunesca, que os heróis tinham misturado com aquele pé na realidade, né? Que é, por exemplo, o Homem de Ferro. Você vê toda a questão da armadura, de como ele se comporta, você vê que aquilo não é real, mas eles tentam manter o máximo possível dentro da realidade do mundo que a gente vive. Da naturalidade, não é isso? Para ser mais plausível. E aí, com o passar do tempo, que foi se tornando cada vez um sucesso maior, a gente foi podendo ver que os outros filmes das outras produtoras, eles foram tentando pegar características que chamam a atenção. Por exemplo, no tão polêmico Esquadrão Suicida, já é um filme com mais cor, com mais vida, né? Querendo fugir um pouco daquela estética que ficou conhecida nos filmes do Nolan, do Batman, de ser aquele filme mais sombrio, mais pesado. Só que nem tudo que foi se adaptando foi dando certo aos outros filmes. Muito porque você não é só a estética, né? É o conceito que você monta o filme. E aí o filme de herói você tem que estar dentro de um conceito. A Marvel... É também uma questão de linguagem, né? De linguagem. O conceito da Marvel é muito aquele conceito a gente quer contar uma história que seja leve para todos os públicos, mas que em alguns pontos tenha uma carga dramática. Então, esse é o core principal e ela vai montando a história no meio disso. Acredito muito que os próximos filmes de heróis que vão sair por outras produtoras e até pela Marvel vão tentar seguir essa linha de tentar juntar o que é cartunesco, mas sem ser tão cartunesco, e colocar nesse mundo real, né? Para assim a gente ter o melhor dos mundos. Acredito que aí, com o tempo, as outras produtoras de cinema vão querer fazer a mesma coisa. Não sei se elas vão conseguir ter esse universo de herói tão bem construído. Porque, por exemplo, a Warner, ela não quis comprar a ideia de desenvolver seus personagens por muitos filmes e lançou aí um Liga da Justiça que é um Frankenstein, que é até complicado de falar. Eu ia até comentar sobre isso. Assim, é óbvio que a história dos filmes de herói muda. Inclusive, muda a forma dos estúdios montarem as franquias. E eu ia justamente citar esse exemplo de Liga da Justiça, porque eles começaram a criar alguns personagens e disseram que ia ser um universo compartilhado. Só que não deu certo. Não rolou e aí eles têm que se reinventar. Eu não sei de que forma, mas, por exemplo, acho que esse novo Mulher Maravilha que vem por aí já vai ser um pouco diferente do que a gente viu. Apesar que o primeiro Mulher Maravilha é muito bom, porque também já foge
um pouco do que eu disse, já bebe de outra fonte. E aí eu acho que essa questão do Ultimato também serviu de referência para isso, porque além do filme ser uma combinação de outros filmes da própria Marvel, ele bebe de fontes que a gente consegue enxergar ali de outros filmes também, né? Por exemplo, na época que o filme foi lançado, você falou muito do De Volta para o Futuro, né? Que aí dizia que algumas cenas se inspiravam nessa questão dos filmes, como faziam essa questão de volta ao tempo, etc, né? E a gente vai falando assim, as cenas, acho que a essa altura todo mundo já deve ter assistido ao filme, então não tem mais esse dilema de spoiler. Mas assim, eu creio que o filme é muito diferente porque ele faz essa junção. Ele não só fala de si mesmo como Marvel, ele fala também das fontes que os roteiristas preferiram beber ali. Eu acho muito bem construído por causa disso. Eu não vejo só uma questão de ser o fanservice. Óbvio que isso é o foco, o principal. Mas ele tem um boom de outros elementos que fazem ser uma grande obra, sabe? E aí eu acho que é um grande ponto aí, é um grande chave. E como eu disse, alguns filmes de heróis já foram até lançados aí pós Ultimato. Só que aí poucos tiveram destaque. Muitos ficaram naquela mesmice, sabe? O próprio X-Men, ali, o Fênix Negra, meu Deus, gente, não dava. Não foi legal. Não, é assim, é uma questão de linguagem que quando você erra. Você faz de teimoso, né? Faz porque tem financiamento para fazer, faz porque estatisticamente tem um mercado, faz por N motivos de produção. Agora eu tô falando como na linguagem de produção. Você faz por... A produção tem uma perspectiva muito fria das coisas, né? E o pessoal, o Ultimato, na história dele, brigou muito para ter aquela liberdade que eu falei no começo de Senhor dos Anéis. Tipo, deixa eu contar a minha história. Eu trabalhei até aqui, né? Tá uma história, então agora chegou no final, deixa eu contar a minha história. E as Van? Burrice. Como assim? E na Marvel, na própria construção desse universo, Exatamente como em Footloose. muitos diretores tiveram briga com Kevin Feige porque ele limitava muito. Mas hoje a gente vê que ele limitava porque ele ia 3 passos à frente. E ele precisava que as coisas acontecessem do jeito que ele queria para que não tivesse muitos furos lá na frente. Só que ele era meio limitador para os diretores. Mas aí, por exemplo, teve outros diretores que conseguiram se adaptar bem a isso, né? Bem a isso. Por exemplo, eu gosto muito de destacar o do Pantera, né? O Taika Waititi. Eu acho que o filme ficou muito bem ele dirigindo. Óbvio que, como o Yasman já falou aí, a questão de vamos dar uma moldada, uma maneirada, porque vai ter um passo à frente, mas ele usou disso muito bem. Ele conseguiu fazer um Pantera que convenceu. Sim. E agora outros diretores com ele não conseguiu funcionar, né? Por exemplo, o Edgar Wright, que fez o primeiro Homem-Formiga, ele fez porque tinha um contrato para fazer, mas ele segundo ele não conseguiu fazer com o filme que ele gostaria. Então ele considera que o filme não saiu a cara dele, né? Porque o Kevin Feige tinha muito. Ficou com cara de episódio, literalmente. Ficou muito com cara de episódio. Até o 2, o Homem-Formiga 2 também ficou com essa cara. Mas é porque realmente é o personagem mais fraco, vamos dizer assim, que menos tinha esse interesse de acompanhar um filme solo, né? Triste. Homem-Formiga. Você não vai levar nossa cápsula hoje, entendeu? Quill, impressão minha ou tá engrossando a voz? Não. Está sim. Está imitando o Homem-Deus. É esquisito. Não, eu não tô, não. Ele tá fazendo de novo. Essa é a minha voz. Está debochando de mim? Você está debochando de mim? Pare, você fez outra vez. Ele está tentando me imitar. Eu quero que pare de fazer isso. Ele que começou. A gente tem que impedir o Thanos. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta, pessoal. Pelo que vocês disseram, na verdade, o Ultimato não mudou, né? A
história do filme de herói. Na verdade, foi uma conclusão. O que mudou foi essa intenção de fazer um filme, de emplacar os filmes. Mas vocês acham, dentro do universo Marvel, você acha ainda, vocês acreditam, quais seriam os melhores filmes da Marvel? O Ultimato tá dentro dos filmes? Tá, o Ultimato tá dentro dos melhores filmes, mas eu acredito que ele não é o melhor. O melhor pra mim é Guerra Infinita. Também concordo. O Guerra Infinita, ele parece que ele vai um pouco contra tudo que o universo tinha construído até o momento, né? Primeiro que o Guerra Infinita, ele tem o vilão como protagonista do filme. E é o vilão que vence no final. E o jeito que os heróis são derrotados naquele filme é muito impactante, sabe? Pra mim, só tem um defeito, que é que quando saiu Guerra Infinita já estava confirmado Pantera Negra 2 e o Homem-Aranha Longe de Casa. Porque se não tivesse, cara, as pessoas iam sair mais sem chão ainda, né? Porque aí como você tem um Pantera Negra 2, você imagina que no outro filme o personagem de alguma forma ia voltar. Mas a construção do Guerra Infinita, pra mim, ela é surreal. É um filme muito bom. Pra mim é o melhor filme aí do universo da Marvel. Digo sem medo de errar. Eu acho que entra naquele patamar, assim, Guerra Infinita é muito bem redondinho. Ele tem, como o Alexandre disse, tem um roteiro diferenciado, porque ele tem o vilão que ganha. A gente entende o porquê do vilão ser vilão. A gente consegue até criar um pouco de empatia com o vilão, pelo jeito que a trama foi contada pra gente. E mesmo tendo o final aberto, como fica evidente, ele é muito bem feito, ele é muito redondinho. Eu acho o Guerra Infinita realmente o melhor. E tem dois filmes que eu ainda gosto muito. É Guerra Infinita e o Capitão América, o Soldado Invernal, que é o 2, né? Pra mim são os dois filmes que eu mais gosto desse universo, até hoje, assim. Mas o Ultimato, como eu disse, ele é um grande fanservice. Ele tá dentro aí do top 5, fato. Mas ele ainda tem um degrauzinho ainda em questão de roteiro a chegar à Guerra Infinita. Vocês sabem, né, que essa ideia do vilão ganhar não é inédita. A história da Pop, né, que a gente teve lá bem atrás, a questão de Guerra nas Estrelas, o Império Contra-Ataca. Então eu vi muito disso, de Império Contra-Ataca em Guerra Infinita, que é o filme do Thanos, né? Eu fiz questão que as minhas meninas assistissem Guerra Infinita, principalmente porque a sensação de... Eu me lembro muito bem da sensação de ter assistido a primeira vez Império Contra... E Darth Vader ficou famoso naquele filme. E Thanos ficou famoso em Guerra Infinita. Tem muita coisa a ver. São cenários diferentes, tempos diferentes, linguagens diferentes, mas você tem o impacto de você ver o herói perdendo de um vilão que ele é superior em tudo, ele é mais inteligente, ele é mais preparado, os heróis estavam desorganizados, estavam fragilizados psicologicamente, tinha uma série de problemas que levaram eles à derrota, eles não teriam como ganhar. Doutor Estranho disse, não tinha como ganhar. Thanos era muito melhor, ainda tinha joias, então com uma joia já teria ganhado, quanto mais com todas. Mas falando de bons filmes da Marvel, eu colocaria aí realmente o Guerra Infinita, o Pantera Negra e colocaria o Soldado Invernal, que é show de bola. Acho que é o melhor em questão de lutas, para quem eu particularmente gosto de filme que tem cenas de luta, é o melhor filme que tem, é Soldado Invernal. Ultimato geralmente não entra nessa lista, né? Isso é meio polêmico, mas é difícil você não assistir Ultimato, porque Ultimato é o ato final. Como você ir no teatro, quer assistir o último ato, mesmo sabendo que não é bom, mas você quer assistir. E Ultimato tem muito disso, né? Pode não estar entre os melhores, mas a pessoa se sente na obrigação de saber, e aí, como acabou essa história?
E eu acho que o Ultimato tem essa questão de ser um momento de celebração, porque, por exemplo, ele tem momentos icônicos, entendeu? E é isso que fica na mente de quem assiste o filme. Eu acho que a parte do capitão segurando o martelo é espetacular. Então você fica naquela aflição. A morte do Homem de Ferro é outro momento icônico. A Pepper tá vestida com a armadura. Ali tem o momento Girl Power, as heroínas juntarem-se ali. São momentos icônicos que moldam o filme, entendeu? Então acho que isso é que deixa o Ultimato ser o que é. E aí você até esqueceu da cena que eu acho, tirando a cena do martelo do Capitão América, a cena que os heróis todos voltam. Cara, eu me arrepio ainda vendo aquela cena. E essa semana saiu um vídeo do Omelete de pessoas que gravaram a reação daquela cena e você ouvir todo aquele grito. Eu me arrepiei de novo e me lembrei porque foi uma sensação muito boa. E tipo, quando você vê aquela cena e você para pra refletir, você imagina o quão grandioso foi montar essa cena. Tipo, é cena que você costuma ver em quadrinhos ou em algumas animações, porque tem esse tempo de desenvolver todos os personagens, né? Agora você vê todo aquele universo de heróis que foi construído ao longo daqueles 10 anos, como você disse, é uma celebração. Mas, tipo, é feito de uma forma que é um dos melhores fanservices já entregados, né? Então, pra mim, é a melhor cena aí. Isso aí tá... Não, e isso a gente tá falando da parte de essência, né? Tipo assim, o que a gente sentiu, o que a gente percebeu, o que a gente analisou. E aí, a nem falou da parte do físico, né? Que é o quê? A maior bilheteria da história, né? É o filme que tem vários recordes, que chegou a 150, 200 milhões de visualizações muito rápido, bateu o recorde de tudo, né? O trailer mais visto. Tanto o Ultimato como o Guerra Infinita tem esses dois recordes juntos. São os trailers mais vistos da história do YouTube, né? Então, só pra gente tentar entender a dimensão de como isso foi gigantesco, né? Nem só a questão da essencial que a gente tava tentando, que a gente foi descrevendo ao longo desse podcast, mas tem essa parte física e material que vai ficar aí durante um bom tempo. Eu não vejo aí no horizonte algo ser superado nesse sentido, não. Difícil superar isso porque os números são gigantescos. A realidade hoje mundial é outra, né? A gente tirou de cena essa questão das grandes aglomerações, então até para superar os números presenciais é difícil, superar os números de forma online, no caso de Vingadores, superar o Ultimato é difícil pela campanha fantástica. A que mestre você serve? A que mestre eu sirvo? O que eu devo dizer? Jesus? Você é da Terra. Eu não sou da Terra, sou do Missouri. Isso fica na Terra, inteligência, porque a gente tá brigando. Você não tá com o Thanos? Com o Thanos? Não. Eu tô aqui pra matar o Thanos. Ele levou minha namorada. Quem são vocês? Somos os Vingadores. Foi de vocês que o Thor falou pra gente. Conhecem o Thor? Aham. Um cara alto, não tão lindo, que a gente resgatou. Para a gente poder avançar um pouquinho e para nossa última parte, né? E fase 4, né? Vocês estão acompanhando aí mais do que eu, fase 4. Qual é a expectativa de vocês, considerando que algumas coisas pararam, né? De rodar devido à pandemia. Outras coisas já estavam basicamente gravadas e esperando aliviar as medidas de proteção para a gente voltar ao cinema. A fase 4, eu tenho esperança que seja uma boa fase para dar o recomeço aí em todo esse universo. Tem alguns filmes que eu não estou muito ansioso, mas em particular eu estou muito ansioso para ver a série da Wanda, né? Wanda e Visão, que provavelmente ela vai fazer alguma coisa relacionada ao multiverso, que só vai ser concluído no filme do Doutor Estranho. Provavelmente não teremos outra equipe para fechar essa fase 4, nem um outro Vingadores ou nem um X-Men, mas a gente vai ter o Doutor Estranho provavelmente tentando consertar a bagunça que a Wanda vai fazer na série dela.
Nos quadrinhos, a Wanda cria um universo paralelo para ela poder viver com Visão, e lá ela tem um filho com ele, e elas vivem lá. Então, como o nome do próximo filme do Doutor Estranho é Multiverso da Loucura, provavelmente vai ser alguma coisa que vai se iniciar na série da Wanda e só vai ter conclusão no filme do Doutor Estranho. Então, é o filme e a série que eu tô mais ansioso aí para essa fase 4, e vamos ver no que vai dar. Lembrando que a partir da fase 4, as séries elas vão ter total conectividade com os filmes. Então agora é um universo mais do que nunca compartilhado, né? Então os personagens menores, ou que eles imaginam não tenham tanto público para o cinema, vão ser lançados em séries, e teoricamente todo mundo vai, se quiser acompanhar o universo certinho, teoricamente todo mundo vai ter que acompanhar a série aí pela Disney Plus para poder ver o filme no cinema. Assim, eu tava, quando a gente foi convocados para fazer esse podcast, eu tava até pesquisando a questão das novas datas, porque a pandemia mexeu muito, né? Por exemplo, a Viúva, que ia ser agora em maio, ficou para novembro, né? Ficou pro dia 6 de novembro. E aí tem os Eternos, que é 12 de fevereiro do ano que vem. Morbius ficou para março do ano que vem. Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis para maio do ano que vem. Venom 2 para junho. Homem-Aranha 3 para novembro do ano que vem. Então, Thor, Amor e Trovão para fevereiro de 22. Então, todo o calendário foi modificado, foi jogado para frente. Só Pantera Negra 2 que manteve a data de 5 de maio de 2022. Mas assim, é muita coisa que vem por aí. Eu acho que já tinham dito, por exemplo, que o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura seria com uma outra pegada, né? Teria um toque ali de suspense / terror, mas aí depois já disseram que poderia não ser assim, poderia seguir o padrão Marvel de ser. Não sei, eu acho que assim, há muita expectativa. Eu realmente estou ansioso com muita coisa aí que eu vi. Até o Morbius aí, que já lançaram um trailer, eu achei que ficou muito legal, acho que vai ser muito interessante ver um universo, por exemplo, do Homem-Aranha, né? Mas assim, eu creio que eles vão tentar fazer isso que eu falei ao longo desse podcast, tentar pegar outras referências, beber de outras fontes, talvez usar alguns outros estilos de filme para contar essa história desses heróis, né? Essa do Shang-Chi, por exemplo, eu estou muito interessado em ver, acho que vai ser muito legal, essa parte oriental. Então é muita coisa boa que vem por aí. Ele vai tentar experimentar beber de outras fontes, como aconteceu com Pantera Negra, né? E aí, por exemplo, essa questão, como eu falei aí, das séries, promete bastante, sabe? Eu acho que vai ser legal. Pegar, por exemplo, acho que eles já viram que com o Thor funciona o humor, a comédia. Talvez joguem muito humor pro Thor, usem a parte mais sombria ali para Morbius, para Doutor Estranho, como disseram que ia acontecer. Então acho que eles vão fazer isso, dar mais esses climas aí de outros gêneros para os filmes deles. Então isso é uma expectativa boa, né? A gente teve um exemplo aí que não é da Marvel, mas que deu muito o que falar, que foi o Coringa, por exemplo, né? Que foi para um viés totalmente diferente e aí rendeu sucesso aí nas premiações desse ano. Então acho que a Marvel vai começar a ver isso também de bom grado, de tentar sair da casinha e ir buscando esses outros gêneros. Não sei, é uma expectativa, espero que dê certo e que role. E agora eu passo para a dica da semana. Minha dica da semana é uma série que não é nova, já está há um tempinho que ela está na Netflix, ela é espanhola, né? O nome da série é Merli, né? Uma série muito boa, já está até resenhada no Contador, quem quiser dar uma olhada. Ela só tem 2 temporadazinhas, é curta, né? Então dá para olhar. Fala de um professor de filosofia que tem uma maneira diferente de dar aula, mas o dilema, inclusive, da série não se passa nesse professor, mas se passa na turma que ele dá aula. São jovens que têm características totalmente diferentes e a gente vai mergulhando na história aí de cada um do núcleo principal, que é de 6 ou 7 alunos, incluindo o próprio filho dele, que estuda na sala com ele, né? Então, é uma dica que todo mundo tem que ver essa série, porque ela dá a ensinar para qualquer pessoa, de todas as idades. Então, minha dica da semana é Merli, que está disponível na Netflix.
Minha dica da semana é Akira, desenho animado japonês, fantástico. Não é recomendado para crianças, mas é um filme muito bom, é um clássico. Que vai contar a história de Tetsuo e Kaneda, que tentam... eles não tentam descobrir o que é Akira, mas o filme tenta... Durante o filme você vai descobrir quem é ou o que é Akira através da história desses dois jovens. O filme começa de uma forma fantástica e muito você vai ver em Akira, muito do que você vê hoje em vários filmes, muito copiado de cenas fantásticas que tem aqui, principalmente na primeira meia hora do filme. Recomendo. A minha dica da semana é Midsommar. É um filme do mesmo diretor aí de Hereditário. Tá disponível aí na Amazon Prime Video. É um filme que ele tá no gênero de drama / terror, só que ele não é muito pesado, né? Ele tem algumas cenas ali pesadas, mas ele não é muito de terror. É mais aquele filme de suspense, com atmosfera pesada. E eu super recomendo, né? Até tenho medo aí de contar muito sobre o filme, porque pode tirar um pouco da sua experiência. Vai dar spoiler. Então, vai lá, pessoal, aproveita. Midsommar é um filme muito bom, angustiante, a trilha sonora é ótima, filmografia também. Então, espero que vocês aproveitem. Assistam de dia, se possível. Vai que você vai ficar com medo, né? Essa é a minha dica. Então, vamos chegando a mais um final do Contadorcast. Gostaria de agradecer você que nos acompanhou. E a novidade que o nosso amigo Ailton está trazendo, né, Ailton? É que você vai poder escolher o tema do próximo Contadorcast. Fica ligado nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook do Contador de Causos, que vai estar lá disponível as opções para você escolher. Então você indica para a pessoa que você gosta, indica também para aquela pessoa que você não gosta, e até o próximo Contadorcast.